Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fagulhas de Luz aqui pela 87 FM. Estamos começando mais uma semana e o nosso programa, como vocês já sabem, continua nesse ano de 2021, todos os dias de segunda a sexta-feira, às 12 horas aqui na 87 FM. Comigo, Theo Oliveira, e com o nosso amigo Sidney Fernandes. Olá, Sidney, boa tarde, tudo bem? Olá, Theo, boa tarde a todos. Sidney, nós terminamos a semana passada falando do passe, falando sobre a opção magnética que temos de desejar também, de transmitir os nossos fluidos magnéticos para as pessoas, para o bem, né? Como você falou sobre a mãe que acalenta uma criança, o pai que afaga ali, ou que passa a mão no dodói do seu filho. O magnetismo, Sidney, especificamente falando, como a gente falou sobre o passe, ele é exclusivo dos religiosos, Sidney? Theo, o magnetismo foi descoberto no século XVIII para o XIX por Mesmer. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, aproximou-se do magnetismo muito antes de codificar a doutrina. Então, o magnetismo existe com o homem desde que o homem é homem, vamos dizer assim. E ele não é exclusivo de ninguém. Nós portamos uma espécie de fluido animal que, dependendo do nosso pensamento, do direcionamento que damos, podemos fazer bem ou mal para as pessoas. Por isso que, às vezes, vulgarmente, o povo fala: ele está com mal olhado. Tem uma procedência, porque se você manda um pensamento negativo para uma outra pessoa, ela pode passar mal, sim. Então eu estou completamente sujeito às vibrações de outra pessoa? Não, porque eu tenho as minhas defesas. Alguém que me deseja o mal vai pegar o mal se eu estiver desprotegido, se eu comprar a ideia. Por isso a gente pode dizer, Theo, que o magnetismo tem que ser usado com muito critério, com muito cuidado. E ele não é exclusivo dos religiosos. Como você bem disse, a mãe que embala a criança, amamenta a criança, a humilde benzedeira que ora em favor do doente, o afago que você faz no seu filho, o carinho transmitido às pessoas, aos animais ou simples vegetais, um doente que você visita, que você está ali ao lado dele, torcendo para ele se curar, ou o simples gesto de você ouvir uma pessoa atormentada, trazem tantos benefícios curativos como a energia vital do Reiki dos japoneses, do Jorei dos messiânicos, do toque terapêutico ou, no caso que estamos comentando, do passe espírita. Eu estava lendo esta madrugada um texto de André Luiz que fala a respeito de uma ambulância que está passando. E André Luiz pergunta: olha, por que aquele motorista ali está bem acompanhado? Ele é espírita? O mentor diz assim: olha, com todo o respeito que o espiritismo recebe, merece, qualquer pessoa, se estiver disposta a fazer o bem, como esse motorista que tem ao lado um médico e está indo socorrer uma pessoa, ele recebe a ajuda, a presença dos benfeitores espirituais. Então, Theo, depende dos nossos, vamos dizer assim, interesses, a nossa intenção. Se a gente quer ajudar, quer curar, vai ajudar, vai curar. Agora, se quiser fazer uma vibração negativa, dependendo do outro lado, até pode pegar. Agora, ninguém planta sem colher, né, Theo? Sidney, essa terça-feira a gente vai relembrar um trechinho da sua fala de ontem. Você falou sobre o Reiki e também sobre o Jorei, né? O Reiki dos japoneses e o Jorei dos messiânicos. Esse recurso terapêutico, ele é complementar, se assim podemos dizer, Sidney? Sim, sim. Ninguém pode fazer só tratamentos espirituais. A medicina terrestre é uma bênção de Deus. Ela é a mão de Deus que nos é oferecida. A ciência está aí para nos ajudar. Você pode orar por uma pessoa, mas ela tem que tomar uma vacina. Você pode
aplicar o passe para melhorar, vai complementar o tratamento, mas ela tem que tomar o medicamento. O recurso magnético não dispensa, não prescinde do tratamento convencional da medicina terrestre. A cura, através das várias técnicas magnéticas, particularmente da imposição das mãos, que Jesus fazia isso tranquilamente, já está sendo usada em mais de 80 países para o tratamento de várias doenças, desde as mais graves até a ansiedade, a depressão ou simples estresse. Se há bom ambiente, boa intenção, oração sincera e merecimento do doente, poderão ocorrer verdadeiros milagres, que por enquanto a ciência não consegue explicar, mas já está contando com esse recurso. Eu sei de médicos que já aconselham a pessoa a levar a sério a sua religião, a se espiritualizar, porque a sua pressão melhora e as suas dores podem até diminuir. A partir do momento em que a medicina terrestre levar em conta não apenas os efeitos das doenças, mas as causas espirituais, que estão ainda um pouco encobertas pela capa do materialismo, a medicina vai conseguir prevenir as doenças, erradicá-las. Então, a ciência terrestre deixará de utilizar-se de medidas paliativas e, conhecendo as origens das enfermidades, poderá proporcionar aos seres humanos vida saudável, duradoura e definitiva. Enfim, Theo, com o passar do tempo, a ciência vai admitir que o fato de você orar por uma pessoa, estender a mão para ela, desejar o bem dela, uma conversa, uma palavra amiga, vai dar um efeito maior para o medicamento que você está ministrando. Em alguns casos, talvez possa-se até dispensar o tratamento médico, mas isso com o andar da carruagem, com o passar do tempo. Não podemos dizer, não, porque está aplicando o passe, não precisa mais do remédio. Negativo. Nós temos que contar com a ciência humana, com a ajuda do homem, com a medicina e também com o magnetismo, que ajuda, complementa e pode até potencializar o tratamento da ciência terrestre, Theo. Sidney, na nossa pergunta de hoje, é uma pergunta que eu já vi essa frase sendo dita, mas eu nunca tinha me atentado para pesquisar qual era a definição dela, e agora acho que você vai trazer essa resposta para a gente. O que é, Sidney, a Síndrome de Estocolmo? Em 1973, ocorreu uma tentativa de assalto na Suécia e homens encapuzados e armados com metralhadoras e explosivos entraram num banco lá no centro da capital sueca, que é Estocolmo. Durante 6 dias, o líder dos criminosos e um outro amigo seu mantiveram lá 4 reféns, objetivando o atendimento das suas condições. Eles queriam 3 milhões de coroas suecas, um carro e caminho livre para sair do país. Enquanto eles eram monitorados, o que aconteceu durante todo o tempo do sequestro, um fato estranho chamou a atenção das autoridades suecas. Os reféns estabeleceram laços afetivos com os sequestradores. Esse estranho e peculiar comportamento de identificação emocional entre opressores e vítimas passou a ser chamado mundialmente de Síndrome de Estocolmo. Então é quando o opressor, o indivíduo que fez o sequestro ou está tentando fazer um assalto num determinado lugar, conta com a simpatia das vítimas, dos reféns. Eles passam a entender os objetivos dos sequestradores ou dos assaltantes e ficam ao lado deles. Então foi o que aconteceu. Pelas câmeras, perceberam que inclusive uma senhora estava disposta a sair com eles e ir embora com eles, porque ela ficou convencida dos objetivos
que eles tinham com aquele assalto. Então, mas por que nós estamos trazendo isso? Porque isso, Theo, às vezes pode acontecer também entre os espíritos. Nós temos um caso contido no livro Nos Domínios da Mediunidade que parece muito com esta expressão, encaixa-se nessa expressão Síndrome de Estocolmo. Vou resumir, Theo, e voltaremos ao assunto amanhã. Trata-se de uma pessoa que é vítima, por exemplo, de um processo obsessivo, e depois, quando você retira o obsessor, a vítima sente falta dele. Então, parece uma coisa absurda, mas é o que acontece, Theo. Amanhã nós voltaremos a esse assunto, tratando da Síndrome de Estocolmo também no meio dos espíritos e das pessoas encarnadas, quando elas se afeiçoam aos seus opressores. Sidney, ontem você explanou para nós aí o que é a Síndrome de Estocolmo. E você disse que isso também poderia ocorrer entre situações espirituais, onde uma pessoa é aí, né, perseguida, ou como podemos chamar, ela é obsidiada por um espírito. Essa pergunta eu faço para você e também já deixo uma outra pergunta, Sidney. Isso pode acontecer nos dois caminhos? Tanto de um encarnado para um desencarnado, quanto de um desencarnado para um encarnado? A síndrome de Estocolmo também age no mundo espiritual? Bem, Theo, vamos relembrar o que é Síndrome de Estocolmo. É quando os sequestrados, as vítimas, as pessoas que estão sendo perseguidas por alguém, simpatizam-se, passam a ter um certo laço afetivo com aqueles que estão os oprimindo. E aí você me pergunta se isso pode acontecer no plano espiritual. Olha, tem um caso narrado por André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que eles estavam cuidando de uma senhora. E essa senhora estava doente, com problemas, e eles conseguiram detectar que havia a presença de um espírito, o marido dela, que a estava perturbando. Então, eles convenceram o espírito se afastou e foi lá para a espiritualidade. Aí, um pouco mais tarde, eles se surpreenderam que quando essa senhora estava no seu sono, ela desprendia-se do seu corpo, ela ia atrás do obsessor, o marido dela. E ela dizia: Ernesto, Ernesto, por que você não está ao meu lado? Volte imediatamente para casa. Então, da boca para fora, Theo, ela reclamava que o espírito a estava perturbando, mas ela se afeiçoou tanto a ele que ela sentia falta. E durante a noite ela ia atrás dele e pedindo que ele retornasse. Então aí acontece, Theo, aquilo que você disse. É assim, é uma espécie de obsessão mútua, sabe? Uma fascinação assim, recíproca. Um perturba o outro e o outro perturba um. Mas eles se gostavam. Então, não há o que se falar aí em violência. Então, Theo, por incrível que pareça, isso também existe na vida normal nossa. Pessoas têm doenças, elas se adaptam à doença. E se você tira a doença dela, ela se sente insegura. Isso é um problema que tem que ser tratado, né, Theo? Elas se dizem prejudicadas, inquietas, mas quando você subtrai a moléstia, elas se sentem vazias e padecentes. Então, acontece isso no campo da mediunidade, acontece no dia a dia também. Pessoas que reclamam do indivíduo que a perturba, mas não fica sem ele, entende? Gosta de ficar ao lado dessa pessoa. Então, é um assunto que tem que ser tratado com cuidado para saber até que ponto existe simpatia ou apenas subserviência. Sidney, falando do seu livro Dr. Galton, o Construtor de Futuros, que é aí a sequência do Dr. Galton, o Restaurador de Passados, nesse seu novo livro, você fala também sobre o perdão, Sidney? Ah, sim.
eu conto um caso real, viu, Theo? Em que eu me reencontrei com uma pessoa que tinha me atrapalhado muito a vida no passado, e eu notei que algumas pessoas, assim, da minha confiança, estavam tratando muito bem dele, sabe? Cercado de carinho, atenção. Eu me escandalizei, sabe, Theo? Falei assim: escuta, sabe quem é ele? Conhece o seu passado? Já sabe o que ele aprontou? Eu sou testemunho ocular dos seus desmandos. Eu fui uma das suas vítimas. Aí, Theo, eu tive que ouvir, engolir mais um ensinamento da vida. Os protetores do meu antigo desafeto discorreram longamente sobre as minhas queixas, dizendo que sabiam que ele não era flor que se cheire, mas que ele já havia sofrido muito, era outra pessoa, e mesmo que seus atos de outrora não justificassem um bom tratamento, para eles o que importava era apenas as suas necessidades atuais. Olha só, Theo, que lição maravilhosa. Aquele pessoal sabia muito bem que eles estavam tratando de um indivíduo que foi muito mal. Mas eu fui obrigado a admitir que os carinhosos guardiões daquele velho canalha estavam cobertos de razão, Theo. Eu estava diante de um espectro de gente. Mas onde é que estava o velho canalha? A vida, finalmente a vida o derrubara, Theo. Aí eu aquietei meu coração, envolvi o meu coração no perdão daquelas abnegadas criaturas, como se fosse para mim um manto de uma nova vida, viu, Theo? Que somente o amor pode fazer surgir. No momento em que você deixa seu inimigo entender-se com a divindade e não retribui as dores que ele lhe provocou, você está praticando o amor incondicional proposto pelo Mestre Jesus, e se libertando da mágoa e do ressentimento que lhe fizeram tão mal. Então, Theo, é uma história real em que eu encontrei um indivíduo que no passado foi muito mal, mas a vida foi corroendo o seu orgulho, a sua prepotência, e vendo agora, eu ficava me perguntando, onde é que está aquele agressivo indivíduo, aquele indivíduo prepotente? A vida havia desgastado todas as suas energias e no final da vida ele encontrou alguém para entender tanto o mal que ele tinha feito e entender a situação difícil em que ele se encontrava. Sabe, Theo, quando o amor envolve e, de uma certa forma, anula a mágoa, o ressentimento, então foi uma lição muito boa e eu acho que todos nós deveríamos pensar, refletir um pouco desse assunto. A vingança só traz mal para a gente mesmo. Não devemos, é claro, nos expor a receber outra chapuletada. Vamos nos afastar. Mas deixe que o seu inimigo, o seu agressor, se entenda com Deus. Pois é, chegamos ao final de mais uma semana, mais um programa Fagulhas de Luz. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. E como disse o Sidney sobre a vingança, me veio agora um pensamento do grande pensador Seu Madruga, Sidney. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Até segunda, Sidney. Muito obrigado, bom pensamento, boa semana, bom final de semana para todos.